Olá, turma, bom dia. Hoje nós vamos continuar falando sobre pressão atmosférica. Lembrando que nas outras aulas nós falamos sobre a importância da pressão atmosférica. Hoje nós vamos estar abordando os problemas causados pela poluição atmosférica. Vamos começar falando sobre inversão térmica. A inversão térmica, nós vamos dizer que ela é um fenômeno que ela pode ser, isso é um fenômeno natural, né, que pode ser observado ou pode ser registrado em qualquer parte do planeta, tá? Então, ela ocorre numa desestabilização momentânea e circular, ou seja, essa desestabilização momentânea e circular, isso em relação à atmosfera. E também pode acontecer uma alteração de temperatura. Lembrando que a inversão térmica, geralmente ela acontece no final da madrugada, já quase no início da manhã. E também, principalmente no período de inverno, tá? Outra coisa que nós podemos observar é que a inversão térmica, ela apresenta duas camadas, uma camada de ar frio e outra camada de ar quente. Então, a camada de ar frio, devido a ela ser mais densa, ou seja, mais pesada, ela permanece embaixo. E o ar quente, devido a ser menos denso, ele permanece em cima. Então, nós vamos observar geralmente no período do inverno, tem um determinado dia que a gente vai perceber essa pressão, é como se fosse assim, o tempo ele tivesse abafado, tá? Outra coisa que a gente vai observar que esse fenômeno de inversão, ele ocorre com mais frequência nas regiões, eu diria assim, em regiões que absorve mais calor, tá? Ou seja, o calor está mais constantemente, tá? Outro fator que nós vamos observar também, ou seja, vamos estar falando, é com relação ao aquecimento global. Quando nós falamos em aquecimento global, nós vamos falar de mudança de temperatura. Então, a gente vai perceber que, com o passar do tempo, devido a várias ações humanas, principalmente as queimadas, derrubadas, também colaboram para a questão do aquecimento global. E também a gente não pode esquecer da grande quantidade de lixo produzido pelos seres humanos, tá? Principalmente. Então, com tudo isso, quem vai sofrer não é somente o ser humano, são os seres de modo em geral. É o planeta que fica ali praticamente pedindo socorro. Chuva ácida. A chuva ácida, nós vamos perceber que ela acontece devido às emissões de gases liberados pelas indústrias, pelas fábricas. Então, esses gases, nós vamos perceber que eles se tornam, de certa forma, eu diria assim que seriam esses gases, ou seja, esses poluentes, né, liberados pelas indústrias, então elas vão entrar em contato com gotículas de águas presentes na atmosfera. Essas gotículas, quando elas entram em contato com as gotículas de ar, elas ou seja, elas vão ser devolvidas, ou seja, elas vão chegar no planeta Terra em forma ou seja, uma água ácida, onde essa água ela é muito prejudicial para todos os seres, de modo em geral, tá? Faz ser vegetal, faz ser animal, então ela pode, em certas regiões onde esse ar está muito pesado, então essa chuva ela é capaz de matar vegetação, matar peixes,
animais de modo em geral que podem, no caso, ser afetados pela chuva ácida. O outro fator é o efeito estufa. Quando nós falamos em efeito estufa, nós vamos observar que a Terra ela apresenta uma camada protetora, que é a atmosfera, onde os raios solares, vocês podem estar até observando aí na imagem, os raios solares, eles emitidos pelo Sol, no caso, esses raios ultravioleta, né, eles vão em direção à atmosfera. A maior parte da radiação, ela é absorvida pela superfície terrestre e aquece a superfície terrestre. Outra parte, digamos assim, dessa radiação, ela é liberada para o espaço, ou seja, uma parte dessa radiação solar, ela é retida e é devolvida novamente para o espaço, tá? Ou seja, uma parte absorvida pelo planeta, no caso aqui, né? E outra parte ela é devolvida para o espaço. E outra parte da radiação, no caso infravermelho, ela é retida pela superfície da Terra, mas não ou seja, ela não consegue deixar a atmosfera, ou seja, ela fica como se fosse presa na atmosfera. E aí nós vamos perceber que esses fatores acabam contribuindo sobre várias ações. Entre elas, a gente vai perceber que esses gases liberados aí no meio, eles tornam-se gases totalmente tóxicos e prejudiciais ao meio ambiente ou prejudicial também às pessoas. Então a gente vai perceber, no caso, vamos supor assim, como é que eu poderia dizer para vocês, transmitindo vários tipos de doença, principalmente a doença respiratória, porque as pessoas estão respirando esse ar onde ele está totalmente comprometido, né, pelos grandes poluentes liberados aí, e também não só o ar, mas a água também ela vai ficar comprometida. O meio como um todo vai acontecer essa grande, ou seja, essas transmissões de várias doenças. Não é só doença respiratória, mas também até mesmo doenças de pele pode acontecer, tá? Então aí a gente viu um pouco sobre os grandes poluentes do ar atmosférico, causando assim problemas seríssimos para a humanidade, ok?